vamos seguir o plano. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias. Eu tenho um desejo de falar iniciar falando sobre isso hoje pela manhã. Jeremias, você vai abrir em Jeremias capítulo 29, versículo 11. É um versículo bem conhecido, um capítulo também bem conhecido. Então diz o seguinte: isso é o próprio Deus falando para nós. Quando ele diz o seguinte: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. É importante a gente entender isso, porque a gente vê aqui Deus falando diretamente conosco em sua palavra, que tem um plano para nós. Aqui ele estava falando com o povo de Israel na ocasião, e Deus é um Deus imutável, não muda. Esse plano que está no coração dele, ele continua vivo e pronto para qualquer um que aceite as suas instruções, porque é importante a gente não só entender que Deus pode, mas querer seguir o seu plano, porque muitos de nós sabem que Deus é poderoso para fazer muito mais, Ele é capaz, mas pouca gente acredita, que isso realmente é possível na sua vida pessoal. Às vezes a gente acredita até que vai acontecer na vida de outros, mas não crê que acontece na nossa própria. E você precisa perceber que Deus está fazendo a cada momento coisas na sua vida, mesmo que sejam em proporções que ainda não são as melhores, mas está acontecendo. Eu garanto a você que você tem tido livramentos praticamente todos os dias da parte do Senhor. Mas é importante você cumprir os seus princípios, porque a palavra de Deus diz aqui que tem um plano para nós, um plano de nos fazer prosperar. Essa palavra prosperar traz a ideia de uma jornada, que ao caminhar nessa jornada, eu vou fazer coisas, e na medida que eu faço essas coisas, elas dão certo, elas funcionam, elas vão trazer resultados favoráveis na medida que eu faço. Mas para que esses resultados sejam favoráveis e aquilo que eu vou fazer seja também coisas que vão me trazer lucro e não prejuízo nem dor, eu preciso saber qual é a vontade de Deus, porque a fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Então, quando eu conheço a vontade de Deus para uma coisa, eu posso exercer a minha fé e criar uma expectativa nos resultados. Hoje eu postei no nosso grupo, Apacentar, o grupo Sendo Apacentado, na verdade, sobre essa questão de você criar uma expectativa na sua vida para coisas que Deus tem para você e não ficar criando expectativa, eu estou dizendo agora, em coisas que são negativas, que são ruins, porque às vezes a gente fica criando uma expectativa, ao invés de criar uma expectativa do poder de Deus a operar na nossa vida, a gente cria expectativa diferente, a gente cria expectativa em coisas ruins acontecendo, e não é essa expectativa que Deus quer que eu compartilhe com você agora. O objetivo de Deus é que você esteja sempre criando uma expectativa correta. Estamos numa rota de crescimento, Esse é o objetivo dessas lives pela manhã, é a gente caminhar e crescer. E crescer não é andar assim nem assim. Crescer é começar a colocar o avião, tirando ele da terra e começando a colocar ele para subir. Então o seu avião tem que subir, não tem que ficar na terra nem caminhando para baixo. A gente tem que colocar a nossa vida em sentido de crescimento, porque esse é o projeto de Deus. É o nosso desenvolvimento contínuo e também diário. Amém? Então ele fala que ele conhece esse plano. Então, se Deus conhece esse plano existe nele. E graças a Deus que nós também existimos nele. Porque no momento que você fez de Jesus seu Senhor e Salvador, você passou a existir no Senhor. Então nós estamos inseridos em Deus. E às vezes acontece eu vou dar um exemplo para você pode ganhar
a oportunidade de ir para uma casa ou até ganhar uma casa, e o único lugar que você explorou da casa é a sala. Você nunca foi no quarto, nunca foi na cozinha, nunca foi nas outras dependências da casa, e ela é uma casa muito grande, e você só aproveita aquele lugar onde você está. E aí você diz assim, eu estou aproveitando minha casa. Não, você está aproveitando apenas um compartimento daquela casa. Porque para aproveitar a sua casa, tem que aproveitar tanto a parte de dentro, como a parte do terreno que fica por fora da casa. Aí você está aproveitando toda a sua casa de modo geral. Quando você fica só em um compartimento, você está aproveitando só aquele lugar ali. Então, muitos de nós entramos na palavra, nos associamos com Deus, existimos em Deus, estamos participando apenas de uma parte daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente acredita que apenas com essa parte a gente pode ser feliz. Mas quando Deus me deu a casa toda, por que é que eu vou ficar vivendo só com uma parte? Você não precisa viver apenas com uma parte. Você tem que pegar tudo, a parte completa da coisa. Porque assim você vai poder, em cada momento da sua vida, saber o que usar. Porque eu não durmo na sala, eu durmo no quarto. Então, na hora de dormir, eu não vou dormir na sala. Eu tenho que dormir no quarto, é outro cômodo. Na hora que eu vou me alimentar, eu me alimento na cozinha. Na hora que eu vou ter uma relação de escritório, eu vou para a parte que tem uma mesa, alguma coisa, para fazer essa coisa do escritório no lugar do escritório. Na hora que eu vou receber alguém, eu vou para outro ambiente. Então, isso faz parte da sala. Quando eu quero tomar um sol, eu não tomo um sol dentro da cozinha, nem na sala, nem no quarto. Eu tomo um sol quando eu saio da casa e vou para a parte de fora, para a parte do lazer da casa. Então, assim eu estou aproveitando a casa e sendo bem específico para cada coisa que ela pode me dar. Do mesmo jeito é na palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem promessas sobre cura, sobre salvação, sobre santificação, sobre uma vida próspera financeiramente, sobre família, né? Ela tem a palavra voltada para cada parte daquilo que nós precisamos, para uma edificação espiritual, para a santificação, para o nosso desenvolvimento com Deus, para várias orações que nós podemos aprender, pelo menos eu acho que tem 9 tipos de orações diferentes na Bíblia que a pessoa precisa aprender. Então tem tantas coisas, tantas promessas, mais de 30 mil promessas na palavra de Deus, e a gente fica apenas com as migalhas, porque Jesus ele fala sobre isso quando a mulher chegou para ele pedindo para que a filha dela fosse curada. E ele disse, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse assim para ele, mas os cachorrinhos, meu senhor, comem das migalhas que caem das suas mesas. E ele disse, mulher, com essa palavra, a sua filha já está curada. Então, veja, a mulher estava feliz em receber as migalhas e o pão que está com o filho muitas vezes é ignorado. Você lembra daquela passagem daquele jovem que ele foi embora de casa, né, e pegou tudo que tinha com o pai e foi embora da casa e com o tempo ele gastou tudo, e fez o que ele queria fazer, gastou tudo na vida dele, fazendo coisas certas, erradas, enfim, o que ele achou que deveria, mas só que ele esqueceu que a fonte que fazia ele estar bem não era o produto em si. Porque uma coisa é você pegar um copo de água, né? Ó, esse aqui está quase secando, só tem um pouquinho. Então, se eu pegar esse copo de água aqui, eu tomar esse restinho, como eu vou fazer agora, acabou. Se não tiver a fonte para encher ele novamente, ele vai permanecer seco. Às vezes, nós pegamos apenas uma parte da palavra de Deus e ficamos contentes. Ficamos com Deus nos dá uma resposta de alguma coisa e a gente fica feliz e dá as costas para Deus porque pegou apenas uma coisa, quando eu devo ficar com a fonte completa. Então, para que você fique com a fonte completa, você tem que primeiro entender que você já está na fonte. Deus já te chamou para si. A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. E é importante dizer que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então, normalmente não se arranca o ramo da videira. O ramo tem que estar lá. A única coisa que Jesus disse que iria podar para que pudesse dar mais fruto, mas o ramo continua lá,
fincado na videira verdadeira. Então, quanto mais você absorve da seiva da videira, aquilo que alimenta, mais você vai poder produzir. Porque essa ideia do fruto traz a ideia de produção. E Deus nos chamou para ser produtivo nessa terra, produzir coisas. Nessa nossa rota de crescimento que nós estamos andando diariamente, nós temos que ser produtivos. Isso foi uma das coisas que Deus capacitou o homem logo quando ele o fez. Ele disse: seja fecundo, né? Produza, em outras palavras, produza nessa terra e multiplique. Então nós fomos chamados para ser produtivos, e para isso é importante eu conhecer a seiva, a estratégia, porque Deus está dizendo: eu somente conheço o plano que tem a vosso respeito. Então o plano é uma ideia, é uma estratégia, é um propósito que está no coração do Criador, para que através da nossa vida ele seja executado. Eu gosto sempre de falar, quando eu falo sobre propósito e finalizar cumprimento do propósito, dar um exemplo de algo. Eu vou te dar um exemplo prático agora. Você tem um celular aí na sua mão, provavelmente, deve estar vendo isso por um celular ou por um iPad, alguma coisa. Então o criador desse objeto, ele fez exatamente também para esta finalidade. Existem mais finalidades que um celular pode fazer, um iPad, mas também é para isso aí que está acontecendo agora mesmo na sua vida. O propósito é esse, você estar na frente de um lugar, vendo alguém nesse momento, né, que esse é o propósito dessa hora, pregando a palavra ou vendo alguma outra coisa. Então quem idealizou, quem fez o celular, o propósito dele está se cumprindo agora. Então ele está feliz porque você está desfrutando do propósito do criador do celular. É também importante dizer que, para que esse propósito se cumpra, eu preciso pegar o celular, ligar o celular, sintonizar no lugar certo, né? Porque se eu não sintonizar no lugar certo, na live certa, né? No caso agora essa que você está vendo, você não vai ouvir o que você está ouvindo. Então, essas coisas de ligar, sintonizar, se chama princípios. Então, os princípios é que fazem o propósito se cumprir. Então eu posso ter o maior propósito por alguém. Se ele não seguir os princípios, nunca vai acontecer na vida dele o que eu estou como propósito para fazer. Então, se você deixar o celular desligado, você não vai ver a live. Você só vê a live se você cumprir o princípio de ligar o celular, sintonizar no Instagram, que é onde está acontecendo agora, colocar no lugar certo. Então, tudo isso são princípios. Então, princípios levam a você desfrutar do propósito. Então, Deus te fez com propósito. Então, para que o propósito pelo qual Ele te fez aconteça, o Criador de todas as coisas, que é Deus, eu falei sobre o Criador do celular, estou trazendo agora para a realidade da nossa criação. Então, o Criador, que é Deus que nos fez, Ele sabe exatamente como você vai funcionar corretamente para que você possa viver uma vida melhor do que a que você está vivendo agora. Por exemplo, viver uma vida feliz, viver uma vida íntegra, viver uma vida saudável. Porque, irmãos, por mais dinheiro que alguém tenha, se ele estiver na UTI para morrer, o que vai adiantar aquele dinheiro? Então, a gente tem que começar as coisas pelo começo de tudo. Então, eu tenho que tratar da minha vida em primeiro lugar. Eu tenho que fazer com que eu funcione direito, a bem das pessoas que estão do meu lado, a bem da minha própria vida, e só o Criador pode te dar os princípios ideais para que você possa ser uma pessoa que tem uma resposta de vida exatamente como era o propósito pelo qual o Criador te fez. Então ele te fez para ser uma pessoa boa, ele te fez para ser uma pessoa suprida, ele te fez para ser uma pessoa honesta, ele te fez para louvor da sua glória, ele te fez para você andar feliz, diariamente animado, ele te fez para você ser generoso, para ser um servo. Tem até um dito que é assim: se você não nasceu para servir, não serve para viver. Mas graças a Deus que Deus te criou para servir. E Jesus disse que quem cresce no reino de Deus é quem serve. Ele deixou claro isso. Todo aquele que serve será grande no reino de Deus. E todo aquele que não serve, claro que vai ser o menor de todos, ou não vai ser ninguém. Então nós nascemos para servir. E quando você
encontra esses princípios que são os mais elementares, os principais, os básicos, né, que nós podemos chamar. São princípios básicos da existência. Primeiro, eu nasci aonde? Nasci em Deus. Ok. Eu sou agora gerado por Deus. Aí eu nasci para quê? Então, qual é a minha finalidade? Minha finalidade básica eu sei que eu nasci para servir, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser generoso, eu nasci para praticar boas obras, eu nasci para falar coisas que edificam, porque a Bíblia diz que eu não devo dizer coisas que trazem destruição. A nossa boca deve ser usada para edificação e não para destruição, deve promover graça às pessoas que estão me ouvindo. Então, no momento que eu estou falando, quem está me ouvindo deve ser agraciado pelas minhas palavras. Então, eu estou falando para você os propósitos básicos da sua existência. Você nasceu para abençoar outras pessoas, você nasceu para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome, você nasceu para ser cheio do Espírito Santo, para estar completamente firmado na rocha, Cristo. Você nasceu para ser um canal de Jesus aqui na terra. Você nasceu para ser Jesus aqui na terra. Você nasceu para ter o seu nome escrito no livro da vida. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Você veio de Deus, você não veio por acaso. Não importa se você nasceu até mesmo num cabaré, né, que pode alguém ter nascido num lugar como esse, no lugar de perniciosidade, na prostituição. Mas se você nasceu, Deus te consentiu que você nasceu, e você não nasceu para viver nesse lugar, mas você nasceu nesse lugar, mas você tem que entender que você nasceu para ser uma bênção. Não importa onde você nasceu, o importa é você saber essas coisas. Eu não nasci para viver derrotado, não nasci para ser infeliz, eu nasci para ser uma escória nessa terra, eu nasci para ser uma bênção. E isso não há acepção de pessoas. Todos que nascemos, existe uma parte justa de Deus, um quinhão da parte de Deus que é para você. Agora, eu preciso saber, através de conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque Jesus disse, olha, vocês erram por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o maior erro da humanidade e de uma boa parte dos crentes é imaginar. A humanidade é imaginar que pode existir sem Deus. E os crentes é imaginar que só precisam da salvação. Não precisa dos princípios que os levam, né, a continuar salvo, a desfrutar do poço da salvação, como a Bíblia diz, que ele vamos dizer assim, não tem fim. Quanto mais você tira, mais tem o poço da salvação. Cada vez que você tira, tem mais. Você entende? Então eu preciso aprender com a palavra, porque eu já nasci de novo, vai completar 28 anos que eu nasci de novo, e cada vez que eu olho a palavra, o mesmo versículo, parece que tem uma coisa que eu nunca vi. Aí a pessoa dizer, eu estou falando com a minha experiência, e tem pessoas com 50 anos já de nascido de novo, e estudando a palavra, que está descobrindo todo dia o que a Bíblia diz. Aí alguém que tem 2, 3 anos de nascido de novo, começou agora a dizer para mim que já sabe de tudo, é apenas um pensamento equivocado, literalmente enganoso, que não serve para nada, porque todo dia a gente está aprendendo. Todo dia a gente está aprendendo a viver e transformando a nossa vida. E mesmo que você escute uma coisa que você já sabe, mas você não está vivendo, então o fato de você escutar de novo vai criar uma responsabilidade para que você viva. E assim a gente pode andar nessa rota de crescimento, todo dia talvez ouvindo a mesma coisa, mas aquilo influenciando a minha vida. Porque a transformação na vida de alguém que tem uma mania ruim só vai acontecer quando eu estou ouvindo muitas vezes e fazendo muitas vezes. Eu lido com pessoas, vocês sabem disso, né? Eu sou pastor, lido com pessoas, também trabalho fazendo um trabalho de coaching, e nesses trabalhos que eu faço, tanto de pastor como de coach, é a gente incentivando as pessoas para elas serem diferentes. E o tempo todo a gente está lembrando essas pessoas para a mesma coisa, praticamente, para que elas possam viver, né? E começar a fazer coisas diferentes. E realmente tem que, como eu estou vendo alguém dizendo aí,
né? Acho que a irmã Lúdia, reaprender ou fazer uma reengenharia no mecanismo de conhecimento, de entendimento e de ação na sua vida. Reengenharia é a coisa mais difícil de ser feita, porque é uma engenharia que já está pronta, aí eu tenho que pegar ela e fazer novamente. Exatamente, a nossa vida é assim. A gente vai pegar coisas que já estão prontas, tirar o que é ruim e começar a colocar o que é bom, ajustar as bases para que a gente possa crescer. Você entende isso? Então, isso é chamado, como eu estou vendo outra pessoa dizendo aí, renovação da mente, que acontece dia a dia pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Luana, né? Obrigado, Luana aí. Então, graças a Deus, irmãos, que nós estamos nessa trilha. É uma rota, eu não posso desistir. Eu estava vendo um filme, né? Eu até coloquei no grupo Sendo Apacentados, acho que algumas pessoas viram. Você tem que ver o filme até o fim, porque se você não vir até o fim, vai imaginar que o filme é uma coisa desmantelada, mas você tem que olhar até o fim. E tem uma frase que a mulher diz para o marido, com o tempo, ela diz assim: você vai desistir de lutar. Então, às vezes, irmãos, nós temos que ter alguém que possa dizer para a gente assim: ei, você vai parar de lutar, você vai desistir da sua vida só por isso, vai desistir só da sua vida porque aconteceu um acidente de percurso, vai desistir da sua vida porque você teve uma decepção, é isso? Você acha que você é apenas isso? Você se resume a essa ideologia que chegou, essa ideia que chegou na sua mente? Será que é assim? Claro que não. Você vai desistir porque você fracassou em alguma coisa? De jeito nenhum. Sabe, irmãos, as pessoas que chegaram no topo, eles fizeram muitas vezes a mesma coisa para poder dar certo. O homem que criou a lâmpada, quantas vezes ele teve que acender e levar choque até o dia que a lâmpada foi criada? Santos Dumont, quantas vezes ele levou queda e derrubou aqueles aviões para um dia ele colocar o avião no ar? Então, quantas vezes tem alguns presidentes americanos aí que ele insistiu tantas vezes, eu sabia a história, eu não lembro mais, mas teve alguns que insistiu várias vezes para até chegar a ser presidente dos Estados Unidos, eles não desistiram. Sabe por quê? Porque o sucesso é para quem não desiste. Quem desiste nunca vence. Mas graças a Deus que quem vence nunca desiste. Então eu quero saber, você está na linha dos fracassados ou está na linha dos vencedores? Porque o fato de você ter fracassado não quer dizer que você não é vencedor. Porque se você tem um alvo e sabe que Deus te mandou você ir e você continuar insistindo até que você chegue, isso quer dizer que você é um vencedor, porque o vencedor é aquele que insiste até chegar. Você entende? Eu vejo alguns rapazes que casaram bem, né, que estão bem com suas esposas hoje, graças a Deus. Mas olha, a mulher no início não queria nem saber dele, e ele insistiu, até que ganhou aquela mulher, e ela dá graças a Deus hoje porque ser casado com aquela pessoa, porque ele insistiu. Então, irmão, você vai parar por quê? Irmã, você vai parar por quê? Quando Deus está dizendo, vá em frente, não olhe para trás, siga adiante, corra a carreira, se caiu, eu te levanto, se você não está vendo, eu te mostro, se você não tem o que comer, vai chegar. Se a provisão não chegou, ora que eu trago a provisão. Se você não sabe a estratégia, começa a me ouvir, a ouvir a palavra. Escuta homens que já cresceram, que já foram mais longe. Como é que eu posso dizer? Receba alguém como um mentor pessoal seu. Sabe, mentores são pessoas que são essenciais para a nossa vida. No dia que você decidir um bom mentor, sua vida muda para sempre. Mas enquanto você estiver na bagunça de ouvir todo mundo, um diz uma coisa, outro diz outra, e você não sabe para onde é que vai, você vai estar perdido. Você tem que escolher um mentor, uma pessoa que você confia, ou uma mentora, né? Eu não sei. E essa pessoa vai te ajudar a você chegar em algum lugar. Mas é necessário que você decida isso. Eu não posso decidir por você. Você tem que decidir. Eu decido os meus mentores. Eu não tenho só um mentor, eu tenho mais de um mentor. Quando eu estou precisando sobre fé, eu vou para um lugar. Quando eu estou precisando sobre cura, eu vou para outro. Quando eu preciso sobre sabedoria, eu vou para outro. Porque a gente tem que procurar os especialistas, sabe? Os judeus. Sabe como é que eles fazem com os filhos? Segundo me informaram, eu espero que seja assim, né? Isso é uma informação, eu acredito, de uma pessoa segura. Ele diz o seguinte: os judeus que são conservadores nas práticas
do Torá, dessas coisas. Bem, quando o filho chega para ele e diz: papai, eu não sei fazer isso, me ensine. Ele diz assim: meu filho, eu não sei fazer isso, mas eu vou arranjar um especialista. E ele manda o filho para um especialista, para que aquela pessoa que sabe fazer aquilo possa ensiná-lo exatamente como ele fazer. Então, quando um filho da gente, por exemplo, está ruim em matemática, você vai procurar um professor de português? Não, português não vai saber ensinar matemática. Você tem que procurar um especialista em matemática, porque aquele menino está ruim, não é em português, é em matemática. Então o reforço dele tem que ser em matemática. Se é em inglês, e assim é a nossa vida. Então eu tenho que procurar mentores que possam me levar para cima, não pessoas que possam me dar conselhos frustrantes, porque tem conselhos que são frustrantes. Desiste e morra, como a mulher de Ló. Quando a mulher de Ló viu ele cheio de tumores, sabe qual foi o conselho que ela deu para ele? Por que tu não pede para morrer? Desiste e morre. Então tem pessoas que vai trazer conselhos dessa categoria. E às vezes pessoas, olhem, pasme, que estão bem perto de você. E você tem que ter cuidado. Não é porque as pessoas estão dando esse conselho que eu tenho que ficar com raiva delas. Eu estou falando isso porque pode ser que alguém levante a ira agora, nesse caso, né? Porque como a mulher de Jó, né, no caso, ela deu esse conselho para ele, e alguém pode dizer: eita, minha mulher está fazendo isso, eu vou deixar ela. Não é isso que eu estou falando, não. Para com isso aí. Você tem que orar pelas as pessoas que estão perto de você, para que elas entrem no entendimento correto da verdade. Mas, irmãos, se aquele homem não tivesse perseverado, ele não tinha tido o sucesso que ele teve depois. Ele perseverou mesmo doente. Ele ficou lá insistindo, pegou alguns amigos, vieram os amigos que tentaram também ajudar, mas sem conhecimento, e deram maus conselhos para Jó. E às vezes acontece isso, você está rodeado de pessoas que só está dizendo coisas que não edificam sua vida e que não trazem o seu crescimento. Olha, irmãos, ao lado de Jó existia 4 pessoas. E eles não estavam dizendo coisas, não era fora da sabedoria, não era coisas que aparentemente eram muito sábias, mas não era correta. A Bíblia diz, eu vou te falar aqui, olha só o que é que Deus diz. Eu vou abrir aqui em Jó 42. Só um minuto, você vai ser abençoado. Toma uma água aí. Oh, aleluia. Meu Deus, tem uma transformação acontecendo aí com pessoas, meu Deus do céu. Tem algo acontecendo com alguém aí. Tem pessoas que vão se levantar agora como uma águia, como um leão, como aquele touro que indomável. Sabe, o boi selvagem não aceita jugo. Você tem que ser, tem horas que você tem que ser como um boi selvagem, que a Bíblia fala. O boi selvagem não aceita jugo, não. Ele vai pular, ele vai brigar, mas ninguém bota jugo em cima dele. Você entende? Tem hora que a gente tem que ser como um boi selvagem, tem que ser como uma águia, subir para poder ver coisas que a gente não está vendo. Amém? Tem que ser como um leão, muitas vezes, dar um brado. E outras vezes a gente tem que ser como um cordeiro, tá bem mansinho como um cordeiro para poder ouvir, porque o cordeiro escuta. Então nem todo tempo você tem que estar como um leão, nem todo tempo você tem que estar como um boi selvagem, nem todo tempo tem que estar como um cordeiro. Nós temos que saber como se comportar em cada fase, em cada momento, em cada etapa da nossa vida. E olha, aqueles homens estavam dando conselho para Jó. Olha só, no versículo 42, no versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe, as pessoas pegam isso aqui fora de contexto e começam a aplicar em suas vidas, mas é bom ver o contexto sempre daquilo que está sendo dito. Mas isso é uma verdade absoluta. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. Quando? Quando eu os aceito, porque senão ele vai ser frustrado em mim. Sabe, a pior coisa é você ver um plano de Deus frustrado em você. E a maioria das vezes, eu digo 100% sem errar, é por falha nossa, não é de Deus, porque Deus não muda. Sabe, o irmão Kenneth Hagin, ele já está na glória, nosso profeta, né, que trouxe uma palavra que revolucionou o mundo e já está com o Senhor.
Certa feita, ele chegou diante do Senhor e as enfermidades começaram a abater a vida dele, e ele orava e nada acontecia. Ele disse nos livros que era no máximo 3 dias para ele ter uma resposta do Senhor, não passava disso. Quer dizer que podia ser na mesma hora, no mesmo dia, com 2 dias ou no máximo 3. Então ele olhou e não estava acontecendo nada. Ele olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, eu já sei que tem alguma coisa errada, e não é com o Senhor, porque o Senhor não erra, o erro é comigo. E quando ele entendeu que o erro era com ele, aí Deus falou com ele: realmente você está errado. E ele disse: em que, Senhor? E olha só o que aconteceu. Esse episódio eu acho que vai servir para você. Ele estava junto com mais alguns pastores, falando de outro pastor. Só que ele não estava falando dos pastores, ele só estava lá ouvindo aquilo que eles estavam dizendo. E Deus disse para ele: você falou dos pastores. Aí ele disse: Senhor, eu não falei, eu estava só ouvindo. Ele disse: no momento que você o viu, você se tornou cúmplice. E naquela hora você abriu a porta para Satanás, e o diabo trouxe essa enfermidade, e eu não posso fazer nada. Ele na mesma hora se ajoelhou, pediu perdão, e na mesma hora ele foi curado. Na mesma hora aquele homem ficou bom demais. Então, irmão, nós temos que avaliar a nossa vida, temos que avaliar as coisas que estão acontecendo conosco, amém? E quando você faz essa avaliação, rapaz, vai ser tão bom para você no futuro. Eu quero que você no futuro venha aqui nessa sala onde eu estou, fazendo essa live, e venha dizer assim para mim: pastor, como eu estou vendo aí o Guimarães falando, aleluia, pastor, foi tão bom ouvir aquilo, mudou coisa na minha vida, parabéns, Guimarães, aleluia, foi tão bom aquilo na minha vida, eu quero compartilhar, eu quero me alegrar com a sua alegria, eu quero ver você ir no lugar mais alto, que Deus te chamou para que você possa chegar, mas é necessário você colocar e levar a sério essas coisas na sua vida, como eu também quero chegar. Eu tenho um plano, na verdade o plano de Deus ele está embutido dentro de mim, e eu sei que eu vou chegar no lugar mais alto que Deus quer. Ainda não cheguei não, mas estou caminhando para isso, eu estou avançando para esse lugar. Cada dia eu estou avançando para esse lugar, e isso é o que torna a nossa vida emocionante e brilhante, é saber que sempre tem algo mais. Enquanto você estiver aqui na terra, sempre tem algo maior e mais poderoso que Deus quer fazer em você e através de você. E eu gosto disso que Jó diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então não deixe de maneira nenhuma, por sua culpa, o plano de Deus ser frustrado. Pelo contrário, deixe o plano de Deus se estabelecer, porque Ele sabe qual é o melhor para a sua vida. Ele diz no versículo 3: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Olha Jó reconhecendo o seu erro. Quando a gente reconhece, você abre a porta para Deus te abençoar, para Deus tocar na sua vida, você entende? Ele está reconhecendo, ele disse: olha, bem sei, ele está dizendo aqui, vou ler de novo: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Sabe, às vezes as pessoas sem conhecimento, e a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não é que as pessoas deixem de falar, elas podem falar, mas sem conhecimento. Então esse conselho pode ser destruidor para a sua vida. Cuidado com os conselhos de quem não tem conhecimento. Você entende? É importante entender isso. Versículo 4 diz: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então agora a parte boa da vida de Jó. As escamas caíram dos olhos e ele agora começa a ver Deus, e a vida dele começa a ter um sentido diferente. Ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bem, versículo 7, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita, que eram os amigos de Jó: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó, entendeu? Então, veja, aqueles homens, eles deram conselhos errados para Jó, e por causa disso, rapaz,
Que coisa tremenda a gente vê aqui, né? Vernon, ok, Vernon, valeu. Muito bom, muito boa palavra. Então, olha só, ele disse coisas que eram maravilhosas demais. Então, Deus falou, eu estou rindo aqui porque o irmão está com o nome aqui, mas o nome dele é Vernon, ele botou o sobrenome lá por alguma razão, amém? Então, glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aí ligados, antenados conosco nessa live maravilhosa, que o Senhor possa te elevar para um lugar mais alto. Mas aprendendo aqui nesse quadro, nós podemos ver que o que aconteceu nessa hora foi que Jó tomou conselhos errados. Quando ele ouviu Deus, Isaías 1,19, se, é condicional, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você entende? Então, quem tem que querer? Eu. Porque Deus está dizendo, se você quiser, não é Ele querer, Ele já quer. Quando você pensa que Deus não quer, Ele já quer. Quando chegou um leproso perto de Jesus, diz assim, se quiseres, pode purificar-me. Aí Jesus disse, quero. Ele não sabia que Jesus queria. Ele chegou para ele e disse, se quiser, pode me purificar. Ele disse, eu quero. Eu estou dizendo para você que Deus quer o teu melhor. Ele quer o melhor plano para a sua vida. Quando você diz, eu aceito, eu quero, é tudo que ele precisa para começar um novo tempo, meu irmão e minha irmã. Agora, irmão, segue o plano, se consagre, busque o Senhor, tenha um tempo de oração para você ouvir, ter o discernimento daquilo que Ele quer dizer para você, para ter a inteireza, estar tão forte no seu espírito, aquilo que Deus está dizendo, que mesmo que o mundo inteiro estivesse contra, você ia segurar aquilo e dizer, eu não vou demover nem um pé do que Deus está falando comigo, porque foi o que aconteceu com Noé. O mundo inteiro estava contra Noé, ele sozinho estava lá com a visão de Deus, ele construiu uma arca e se salvou. O mundo pereceu e se salvou, porque tem alguém que diz assim, a maioria tem a razão, e não tinha não, naquela hora quem tinha razão era Noé, porque foi Noé que recebeu a palavra de Deus. Pode ser que todo mundo esteja errado. Se Deus estiver te dando uma palavra, rapaz, segura a onda, porque vai chegar uma hora que eles vão reconhecer que você está certo. Você entende? Agora não precisa ser ignorante, estúpido, lutar com as armas carnais, porque as armas da nossa milícia não são carnais. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Versículo 4, na verdade. Versículo 3 diz, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aí no versículo 4 ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus ou de Cristo. Estão comigo? Então, eu não preciso usar de artifícios naturais. Eu tenho que usar o poder de Deus. Não é pela força, nem pela violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Então é pelo Espírito e a palavra, é pelo poder da palavra que nós reinamos contra essas coisas, reinamos em vida. Quando nós começamos a andar desse jeito, você vai ver resultados, meu irmão, minha irmã, fora do comum. Como eu falei no início, por que você vai parar só por causa de uma decepção? Por que você vai parar porque alguém fez uma cara feia contra você? Por que você vai parar porque você fez uma coisa que não deu certo? Essa é a hora de você arregaçar as mangas e dizer, eu não sou vencido, eu sou um vencedor. Eu não sou vencido, eu sou um vencedor de Jesus. Eu sou aquele que nasci para reinar, nasci para brilhar, nasci para ir mais longe, mais alto e mais profundo no Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem esse plano agora para você nessa manhã. Eu quero encerrar essa live.